galera, aqui fala Jean, aqui fala Jean, beleza? Bom, vamos começar aqui com essa história. Eu fui sequestrada aos 16 anos. Começa aí. Olá, meu nome é Vou Eva pegar uma água. e eu tenho 16. Ouvimos falar de sequestro o tempo todo nos jornais, mas nunca imaginamos acontecendo com a gente. Bom, mas aconteceu comigo. E o mais assustador é que fui sequestrada por alguém que conhecia. Então, eu nunca tive muita sorte na minha vida amorosa. Eu não me interessava por nenhum cara porque eu achava todos eles tão sem graça. Todos gostavam das mesmas coisas, esportes, videogames, e isso me deixava triste e entediada. Mas aí, o Mike surgiu. Eu conheci o Mike online e a gente se deu bem desde o começo. Ele era um skatista, muito aventureiro e rebelde. E nossos encontros eram sempre divertidos. Um dia, a gente pulou a cerca da fazenda de alguém e passamos a noite toda olhando as estrelas. Naquele dia, demos o primeiro beijo. A gente se meteu em encrenca algumas vezes, mas valia tão a pena. Depois de umas semanas, eu chamei o Mike para jantar em casa. Ele estava vestido como sempre, com calças largas e uma jaqueta de couro cheia de remendos e alfinetes. Mas tinha um problema. Os meus pais absolutamente odiaram o Mike. Na mesa de jantar, meu pai ficava perguntando para ele quais eram os planos para o futuro. O Mike começou a ficar incomodado pra caramba. Até que então, ele soltou. Dá pra você parar com o interrogatório? Tá todo mundo desconfortável. Meu pai ficou ultra furioso. Ele pulou da cadeira e começou a gritar pro Mike ir embora da nossa casa. Foi muito constrangedor. Ele forçou o Mike a ir embora, sem que pudesse pegar a jaqueta ou o skate. Aí meu pai me fez prometer que eu nunca mais ia ver o Mike. No dia seguinte, eu tava voltando da escola e passei pela experiência mais assustadora da vida. Eu tava sozinha quando de repente uma van branca parou. Do nada, 2 caras pularam de lá, me agarraram e me jogaram pra dentro. Aconteceu tudo muito rápido. Eu tentei lutar, mas eles me algemaram e colocaram uma fita na minha boca. Eu tava morrendo de medo, então eu desmaiei. Quando eu acordei, eu tava numa casa toda destruída, com as janelas fechadas e as portas trancadas, e um silêncio mortal. Oi! Eu falei, mas não tinha ninguém ali. Eu peguei meu celular, mas ele tava sem bateria. Aí vi uma coisa familiar. Era a jaqueta preta do Mike, largada ali, na mesa. Mas antes mesmo de eu conectar as coisas, alguém bateu com força na porta. Ela se abriu e 2 policiais entraram correndo. Minha mãe tava lá também, se acabando de tanto chorar. Graças a Deus você tá bem, ela gritou. Eu ainda não sabia bem o que estava acontecendo, mas minha mãe me explicou tudo. Quando eu não cheguei depois da escola, ela ligou para a polícia. Eles rastrearam meu celular para me achar. Logo depois, a polícia encontrou a jaqueta do Mike, com a identidade dele dentro. Eu tentei ligar para ele para entender o que estava acontecendo, mas ele não atendia. No mesmo dia, a polícia levou ele preso, sob a acusação de sequestro. Acabou? Se passaram alguns dias, e eu não soube de mais nada. Então, eu achei que era só mais uma das ideias loucas do Mike. A casa para onde os sequestradores me levaram ficava realmente bem perto da nossa. Então, um dia eu resolvi passar lá para matar a minha curiosidade. Eu fui até a porta e quando bati, ela meio que abriu sozinha. Eu ouvi vozes lá dentro e as reconheci na mesma hora. Eram os meus sequestradores. Eu não sabia se eu deveria tirar a coisa limpa ou só correr dali. Mas aí um deles gritou. Ei, Eva, pode entrar. Foi mal pelo lance do sequestro. Hã? Do que ele tá falando? Eu entrei e vi um dos meus sequestradores largado no sofá, bebendo e fumando. A primeira coisa que eu pensei foi: nossa, até que esse cara é bem gatinho. Mas afastei aquele pensamento rapidinho. É o quê? Eu respondi. Eu tava morrendo de medo. Vocês poderiam ter me matado. Foi tudo ideia do Mike. Ele só queria afastar você do maluco do seu pai. Deixa eu te recompensar. A propósito, meu nome é Aaron. E eu pensei naquilo.
E eu já sabia que era loucura. Ela Mas eu não conseguia superar o quão lembrar o gato Mike ele era. depois desse Ele daí parecia e ser um depois cara outro, quer legal. ver? Então eu pensei, Eu que acho. seja, pode ser uma história legal para contar para os netos. A gente ficou ali sentado, conversando por um tempo, mas aí as coisas ficaram bem estranhas. O celular do Aaron ficou em cima da mesa enquanto ele foi no banheiro. E aí começou a tocar. A pessoa não estava salva na agenda dele, então só apareceu o número. Mas eu tinha certeza de que eu conhecia aquele número. Eu peguei o meu celular para conferir. E eu estava certa. Era o meu pai. Como é que é? Porque meu pai conhecia o meu sequestrador. O Aaron voltou e olhou as chamadas não atendidas. Ele percebeu a minha cara e já se ligou que eu estava sabendo. Eu gritei com ele por ter mentido para mim e aí saí correndo e voltei para casa. Quando eu cheguei, eu confrontei meu pai. Você armou tudo isso? Você preparou um sequestro falso e culpou o Mike só para ele ser preso? Meu pai negou tudo. Mas eu sabia toda a verdade. Ele sempre tentou me controlar de alguma forma, mas isso tinha ido longe demais. O Mike deixou a jaqueta dele aqui naquele dia. E você Voltei, galera. disse. Eu tava tão furiosa que eu liguei pra polícia e contei tudo pra eles. Pouco depois eles chegaram lá em casa e levaram meu pai preso. Pra falar a verdade, eu só pensei que ele pagaria uma multa ou coisa do tipo. Mas eles estavam falando da possibilidade de 5 anos de prisão. Algumas semanas se passaram e a notícia se espalhou. E começou a afetar os negócios. Minha mãe não trabalhava, então a gente teve problemas para pagar as contas sem o dinheiro do meu pai. Eu até arrumei um trabalho num restaurante para ajudar em casa. Eu tava no trabalho. Adivinha quem entrou no restaurante um dia? O Mike. Foi o Mike. Ele me viu e a gente começou a conversar. Ele me disse que não tinha nada a ver com o sequestro e que ele achou que o nosso relacionamento tinha terminado. Depois ele disse que já que meu pai estava fora do caminho, a gente poderia namorar de novo. Mas não tinha como. Além de estudar, eu estava trabalhando a cada minuto que dava. Eu estava tão exausta que namorar não seria nem um pouco legal. Eu precisava deixar isso claro para o Mike. Ele ficou insistindo, então já que ele não tinha feito nada de errado, eu resolvi dar mais uma chance para ele. Alguns dias depois, eu vi o Mike passando pelo restaurante, mas ele não entrou. Na verdade, ele foi até a loja de penhores do outro lado da rua e eu fui atrás. Mike, eu gritei, precisamos conversar. Ele se virou surpreso por me ver e começou a gaguejar do nada. Eva, E aí eu entendi o porquê. Eu olhei para as coisas que ele tinha deixado na mesa e uma delas era o celular do meu pai. Eu levei alguns segundos para ligar os pontos, mas a cara que ele fez disse tudo. Ai, meu Deus. Isso tudo que aconteceu foi armação? O Mike não conseguia nem falar nada. Então eu só peguei o celular da mesa e saí correndo daquele lugar. Fui direto para a delegacia, mas eles me disseram que o celular não provava nada, que eu não tinha como provar que o celular estava com o Mike, que eu poderia só ter pego ele em casa. Eu entrei em pânico. Eu ainda não sabia a verdade, mas não tinha muito que eu pudesse fazer. Já tá acabando, galera. Eu voltei pro trabalho, mas não conseguia me concentrar. As coisas estavam ficando bem feias em casa também. Minha mãe estava tendo crises de ansiedade e colapsos nervosos. No dia seguinte, no trabalho, eu só chorei. Mas aí eu ouvi uma voz familiar. Ele me disse que tudo ia ficar bem. Depois, ele deixou um bilhete no balcão. Ele dizia, me encontre primeira vez, à meia-noite de hoje. Eu vou explicar tudo. Foi difícil pular a cerca sozinha, mas então eu consegui entrar na fazenda onde eu e o Mike tínhamos passado aquela noite sob as estrelas. Ele já estava lá. A gente ficou... Bora continuar. Isso é tudo culpa minha. Pensei que ficaria impressionada se me livrasse do seu pai. Então eu armei para parecer que fosse ele. Deixei a jaqueta de propósito na sua casa. Depois plantei outra igual naquela casa velha. Eu roubei o celular do seu pai para depois poder ligar pro Aaron. Não dava para acreditar. Meu pai era inocente. Eu odeio ver o que eu fiz com você. Então eu vou confessar toda a verdade para a polícia. Mike fez exatamente o que ele disse que ia fazer. Mas antes de se entregar, nós demos um último beijo sob as estrelas.
Meu pai tá solto agora e a gente voltou a ser uma família normal. O Mike pegou o serviço comunitário e quem sabe a gente se reencontra um dia. Mas agora, eu só quero namorar alguém normal. Talvez algum daqueles caras que gostam de esportes e videogames, quem sabe? Esse vídeo aí. Você gostou da história? Tchau. Não esqueça de curtir o vídeo.